Olá, meu amigo e amiga. Estamos fechando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, com esse nosso encontro neste final de sexta-feira. E nada melhor do que fecharmos uma semana trazendo ótimas notícias, informações e, sobretudo, cenas muito interessantes que eu tenho certeza que você gostará de compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu parente bolsonaristas que ainda insistem em viver no universo paralelo. Para essas pessoas, é muito importante mostrarmos que algumas dessas que elas seguem pelas redes sociais, que são muito falantes, se apresentam com muita coragem, muito destemor, na verdade são covardes, são mentirosos, são cínicos e, sobretudo, estelionatários políticos. E uma dessas figuras é que eu inicio o nosso papo de agora. Você já conhece quem é? O senhor Magno Malta. Por quê? Porque ele recebeu uma pancadinha e a gente abre o nosso papo com isso, né? Dizia o senhor Magno Malta para encantar, né, e enganar muitas pessoas. Uma figura muito destemida, muito corajosa, querendo emparedar o ministro Alexandre de Moraes, intimidar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Chamado Alexandre de Moraes, põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. E aí é o seguinte, né? Os bolsonaristas que viram uma cena como essa aqui, falam, nossa, agora o ministro Alexandre de Moraes deve estar debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, deve estar morrendo de medo, porque o tom é ameaçador. Agora a Magno Malta está com tudo, né? É o seguinte, notícia de hoje. Moraes nega pedido de reconsideração e barra visita de Magno Malta a Bolsonaro. Ministro reforçou a negativa, alegando que o parlamentar tentou entrar na unidade prisional sem autorização judicial. Então o Magno Malta pensou que era bagunça e tomou a chapuletada do ministro Alexandre de Moraes. Nada como a gente vê, né? Uma pessoa arrogante se estabacar, se chocar no muro da própria ignorância, né? No texto da matéria nós lemos: o ministro, entretanto, reforçou a negativa, abre aspas, em que pese as alegações do requerente, Magno Malta, não restam dúvidas que houve tentativa de ingresso no estabelecimento prisional sem autorização judicial. E mesmo depois de informado quanto ao correto procedimento para obtenção de autorização para ingresso, portou-se de maneira a colocar em risco a segurança institucional, por meio de parada de veículo em local impróprio com início de filmagem. Então o senhor Magno Malta quis fazer selfie na frente da penitenciária e esperou o contato veio. Não vai visitar o Bolsonaro, tá barrado, não vai entrar mais, ameaçou. E agora vai fazer o quê? Vai fazer mais bravata na frente de algum microfone? Mas tudo isso para eleição, né, gente? Porque o senhor Magno Malta está lançando mulher, filho, essa coisa do clã Bolsonaro, né? Copiando o modelo. Bom, fechando a sexta-feira também está o presidente Lula, né? Eu estava vendo a agenda aqui e logo pela manhã ele teve um encontro aqui com um atleta brasileiro que ganhou a medalha, na primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, né? Vou pegar um trecho da matéria aqui. Acontecendo em Brasília, porque agora há pouco teve movimento por lá também. O presidente Lula recebeu lá no Palácio do Planalto o atleta Lucas Pinheiro Bratem, ele que foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão Cortina. Esse encontro foi planejado como um gesto de reconhecimento ao desempenho do atleta, que tem dupla nacionalidade, optou por competir representando o Brasil. Tá aí a imagem, então. Gente, olha, pro menino aí, uma honra, né, ser recebido pelo presidente da República, né? E o Lula publicou nas redes sociais dele também esse registro também, né? Vou colocar aqui para vocês, vou ampliar aqui. Vamos lá como é que foi isso aqui, vamos lá. Aí tá aqui um som de chorinho, né? Tá muito baixinho, mas enfim. Lindo para mim poder carregar essa bandeira, essas cores, e nos apresentar uma nova esporte. Então, gratidão. E aí o Lula faz uma entrevistinha com ele, né? Você vai poder ver a entrevistinha no nosso canal de cortes aqui, no nosso Portal do José. Se você não está inscrito lá, se inscreva lá também, tá? Aliás, se você chegou agora no nosso portal, se inscreva aqui também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, eu estava me esquecendo de pedir isso, né? Nunca se esqueça do seu joinha e também, se puder, se inscreva no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo.
Gente, eu comentei aqui com vocês que a sessão, que foi uma grande palhaçada ontem na Câmara, pedindo a quebra de sigilo do filho do presidente da República, ela será anulada. E agora a gente tem a confirmação de um indício, porque o ministro Gilmar Mendes, ele também anulou a quebra de sigilos de empresas da família Toffoli por abuso de poder. Isso porque eu comentei com vocês que todas as investigações no bojo de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, elas são disciplinadas pelo Código de Processo Penal. E os parlamentares que fazem parte de uma CPI, eles são análogos, né, o comportamento deles, a missão deles é análoga de um delegado de polícia civil ou de um delegado de polícia federal. E os delegados têm limites também para fazer investigações. Eles não podem estar investigando uma coisa que é atrás de uma pessoa que não tem nada a ver com essa história, é absolutamente ilegal. É mais ou menos isso que a gente vê nas decisões do ministro Gilmar Mendes em relação a isso, e de outros ministros também, né? Porque nenhum ministro, gente, vai querer fragilizar o próprio exercício da sua função, vulgarizando qualquer tipo de pedido que possa atingir qualquer tipo de pessoa, né? Então, como eu disse para vocês, esse é o primeiro indício. O segundo é que, em relação àquela coisa toda contra o Lulinha, vai cair também. Mas, enfim, isso não impede que ele tenha um sigilo quebrado, como quebrou o André Mendonça, para se fazer algum tipo de investigação, desde que a investigação tenha um lastro legal, um lastro dentro da legalidade. Fazer isso por opinião política, por inclinação política, é que não vai dar, né? Bom, vamos ver como é que vai dar essa história aí. E aí eu comentei com vocês também, ficou faltando trazer uma informação, né, para ilustrar, que o PL está indicando o deputado Hélio Lopes, conhecido também como Hélio Negão, para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Muitas pessoas ficaram abismadas, né? Porque o deputado, a única referência que ele tem de trabalho é dentro das Forças Armadas. Enfim, e dentro das Forças Armadas, enfim, não dá para, com o conhecimento dele, ele se colocar ali como um especialista em contas públicas, para analisar contas públicas, licitações, contratos, no Brasil inteiro, né? Nós sabemos que é um cargo eminentemente político, mas para preencher esse cargo eminentemente político, tem que ter algumas qualificações. E não me consta aqui que o deputado as tenha. O que ele tem de qualificação, e é a péssima, né, é ser amigo de Bolsonaro. E aí, muitas pessoas não acreditaram, mas aconteceu isso, gente. Bolsonaro comparou Hélio Negão a Obama durante visita a Trump. Ao explicar o apelido do amigo, o presidente brasileiro fez referência a Barack Obama, que também é negro. Porque os tradutores, imagina os tradutores ali, os intérpretes, né, pegando o que o Bolsonaro estava falando para o Trump. Trump não entendeu muito, né, porque em dado momento o Bolsonaro disse assim, olha, esse aqui é o Hélio Negão, meu irmão, é o Barack Obama brasileiro. Querendo dar risada, o Trump ficou sem entender, não sabia se ria, se chorava, né? Então foi isso aí. Bom, adiantando aqui, já mostrei essa cena, Gilmar Mendes, essa história aqui, aí eu coloquei aqui que no artigo 73 da Constituição Federal, se exige que o cidadão, para ser ministro do Tribunal de Contas, ele tenha mais de 35 anos, menos de 70, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou administração pública e mais de 10 anos no exercício de função. Então, a indicação do deputado Hélio Lopes corre o risco de ser anulada se ela for indicada dessa forma, porque haverá aí um desvio claro de finalidade, né? Bom, quero compartilhar aqui com vocês uma fala do deputado Ottoni de Paula, porque os grandes veículos de comunicação simplesmente todos esconderam que as betes foram beneficiadas na votação do projeto de emenda, do projeto de lei, que visa estabelecer um combate às facções criminosas. E o Ottoni de Paula chegou e mandou o que nós já sabemos que aconteceu, né? Vamos ver aqui. Analisar a jogatina no Brasil. Nós estamos hoje vivendo um problema de liquidez no país. Não tem dinheiro no país. Falta dinheiro circulando. Sabe por quê? Porque as betes movimentaram somente neste ano que passou
30 bilhões de reais mensais. Anual, foram 360 bilhões. Senhoras e senhores, sabe quanto foi e quanto está estimado o PIB de São Paulo? Em 388 bilhões. As bets movimentam o PIB de São Paulo. Gente, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Aí agora, esta casa quer dar um presente às bets. Não vamos taxar, não. Gente, essa turma tem que dar alguma contrapartida. Já baixa a destruição que estão fazendo nas famílias brasileiras, pastor Eli. Aqui tem um detalhe, né? Que não é um mero detalhe. Gente, 360 bilhões de reais é dinheiro que sai do bolso do cidadão e vai para paraíso fiscal, onde estão muito sediadas muitas dessas bets. É um dinheiro que não circula na economia do nosso país, não compra absolutamente nada. É simplesmente mais um assalto que acontece na economia do nosso país. Basta a ruína que eles estão fazendo nesse país. Agora não vai contribuir para a segurança pública? Senhores, quem votar a favor disso aqui está votando a lobby das bets. E aí a pergunta é, quem levou dinheiro para isso? Quem levou? Tem que se perguntar isso aqui nesse plenário, deputado Kim. Quem levou? Porque essa turma não defende bet aqui à toa, não. Não, tem grana, tem dinheiro. E é dinheiro quente. Só que agora nós vamos ver. Vai ter que botar digital. E nós vamos ver quem se curva diante do dinheiro das bets. Só que o Hugo Mota, ele faz aquele estratagema, né? De esconder, né, quem está votando, fazer voto de liderança, enfim. Mas é uma coisa que o deputado levantou que eu vou dar uma pesquisada aqui, como é que foi essa votação. Porque os jornais não informaram, vou ter que entrar lá no site da Câmara e ver como é que foi essa votação. A sessão teve 10 horas, então a gente, para achar o ponto específico, não é tão fácil, né? Mas a gente vai descobrir aqui, aí a gente vai voltar a esse assunto aqui. Mas eu achei interessante a fala do deputado Antônio de Paula. Matéria do UOL. Rejeição a Lula e desfile na Sapucaí impulsiona o Flávio, dizem analistas. Gente, eu acho muitas especulações sobre isso aí. Eu acho que tem questões antecedentes, como eu tenho sempre falado com vocês aqui, minha batalha permanente para se ter uma comunicação no governo Lula, comunicação pedagógica, politizadora, que envolva, que atrai as pautas aqui. E para minha grande felicidade, eu vi aqui no canal do João Antônio, o Clique Política, o que nós falamos aqui, vai reverberando. E o João, um cara muito sério, um cara muito responsável, e está nessa batalha também. É uma coisa que, eu não sei se foi porque teve algum contato com o nosso programa aqui, mas ele captou a mensagem e ele partiu para cima. E eu quero replicar aqui com vocês as impressões de João Antônio. Compartilharam comigo essa matéria. Um ano após assumir a SECOM, Sidônio Palmeira desistiu de convencer Lula a gravar ele próprio vídeos um pouco mais informais no celular para que sejam espalhados nas redes sociais. Lula definitivamente rejeita a ideia. Sidônio insiste a Lula que viajar horas de avião para uma cidade longe de Brasília, subir no palanque sob um sol escaldante, discursar meia hora e retornar à capital novamente a bordo de um avião, muitas vezes poderia ter um efeito menor em termos de alcance do que um vídeo gravado por ele em seu gabinete. Lula prefere a política à moda antiga. Já que o Lula prefere a política à moda antiga, seria tão fácil, faça a política à moda antiga, mas também entre na era digital. Hoje saíram 2 pesquisas interessantíssimas. O Lula é o político mais bem avaliado, o presidente mais bem avaliado da América do Sul. Mas vejam aqui a diferença. Da América do Sul é o Lula. Da América Central é a Cláudia Sheinbaum. Eu vou trazer o vídeo do Randolfo Rodrigues. Mas é importante. Pesquisa de hoje. Cláudia Sheinbaum está em primeiro lugar. Ela segue isolada no topo com uma aprovação que gira em torno de 68% a 69%. O México vive um momento de forte coesão em torno do projeto do Partido Morena.
E ela conseguiu manter o capital político de López Obrador, sendo a líder mais popular das grandes democracias ocidentais hoje. Cláudia Sheinbaum. Por quê? Porque utiliza as redes sociais, porque dá coletiva todo dia, porque mostra os feitos do governo. Não vou aqui querer ser repetitivo, mas eu peço que vocês subam a hashtag Lula nas redes já, Lula na internet já, Lula no digital já, para que o presidente Lula entenda que ele pode chegar na casa do brasileiro pelo celular. Resistir a essa tese é uma burrice sem tamanho, presidente. Eu não compreendo como uma figura como o senhor, tão inteligente, caia numa cilada dessas. Lula aparece como o segundo presidente mais bem avaliado entre as principais potências democráticas. Ele registra uma aprovação na casa de 49 a 51. Indago aos senhores. Se o presidente Lula utilizasse dos mesmos métodos da presidenta Cláudia Sheinbaum, não estaria com aprovação entre 69 e 70? Por tudo que fez pelo país? Por tudo que está fazendo pelo país? Por tudo que está entregando e vai entregar ao país? Basta você somar 2 com 2 que dá 4. Então dá tempo ainda. O governo precisa ter competência no legislativo e ter competência também nos meandros do poder executivo. Não adianta você querer agradar gregos e troianos. Critiquei no vídeo anterior. Edinho Silva, presidente do PT, foi dar entrevista e falou, vamos aí analisar com calma o fim da jornada 6x1. Ou você tá de um lado ou você tá do outro, irmão. Não tem essa historinha não, Edinho. Ou você tá ao lado da classe trabalhadora ou você tá ao lado da elite. O falsário governador, porque eu fiquei com nojo tão grande da fala do Tarcínico. O Tarcínico comentou que a pauta... Então assistam também o Clique Política, eu vou deixar o link aí para você se inscrever também no canal do João, porque nós estamos do mesmo lado, né? Estamos a favor do Brasil, estamos querendo que o governo Lula seja o governo mais bem-sucedido dos últimos tempos aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, a gente se vê no próximo portal. Tchau!